A impenhorabilidade do imóvel residencial e da pequena propriedade rural podem incidir sobre o mesmo executado? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais uma lição prática jurídica do dia. Hoje, a de número 64 de um total de 365 neste canal que você me acompanha diariamente. Eu posto um conteúdo jurídico, uma lição prática com algum conceito, alguma ideia prática, alguma lição, alguma questão relacionada a como vencer o processo de conhecimento e também a como ter sucesso na defesa do executado. Vamos falar sobre impenhorabilidade. Constituição Federal e o próprio Código de Processo Civil, eles disciplinam uma série de bens do executado que não podem ser restringidos, bloqueados, penhorados para a garantia de uma dívida no processo de execução. Claro, toda vez que o ordenamento jurídico prevê que um bem de propriedade do executado é impenhorável, isso se justifica porque essa situação de impenhorabilidade garante um direito fundamental, garante um direito existencial do próprio executado ou do seu núcleo familiar. Muito bem, será que numa execução em que o executado reside no imóvel urbano, mas também é proprietário de uma pequena área rural, que nos termos da lei também seria impenhorável, esse executado tem dupla proteção? Esses bens não podem ser penhorados ou um dos bens pode ser penhorado e o outro não? Como que funciona isso e qual é a razão? Bom, vamos falar primeiro sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial. A impenhorabilidade do imóvel residencial, ela pode se dar de duas formas. A impenhorabilidade do imóvel residencial por vontade do próprio executado, e aí nós estamos na causa de impenhorabilidade do imóvel residencial prevista no Código Civil, e nessa causa é o próprio executado, claro, antes da execução, que escolhe o imóvel que figurará agora como impenhorável diante de ser aquele imóvel seu domicílio. Quando não há uma impenhorabilidade do imóvel residencial por força da autonomia da vontade do titular daquele bem, não é ele que faz a impenhorabilidade acontecer voluntariamente, através de uma escritura pública com registro no cartório de imóveis, quando ela não é feita, regulada pelo Código Civil, a impenhorabilidade decorre da lei. E aí é a Lei 8.009 de 90, que diz que o imóvel residencial do executado é impenhorável. Para isso, ele precisa ter uma família, né? A família dele ser constituída, tem que ter essa unidade familiar, qualquer tipo de família, pode ser uma família tradicional, uma família não tradicional, até mesmo se estende para a pessoa solteira. E, claro, ele tem que residir no imóvel. Se tratando de uma unidade residencial do núcleo familiar, e também esse núcleo familiar residir nesse imóvel, esse imóvel ele é impenhorável. Aqui, veja bem, a proteção é do direito de moradia. A moradia do executado, do seu núcleo familiar, é impenhorável. Esse é o fundamento legal da impenhorabilidade, o direito à moradia. Muito bem. Precisa ser o único imóvel de propriedade do executado? Não, o executado pode ter outros imóveis. Claro, o imóvel impenhorável será aquele onde ele reside com o seu núcleo familiar. E se ele tem mais de um imóvel residencial, ele tem mais de uma residência, será impenhorável nos termos da Lei 8.009, ou seja, será impenhorável por força da lei, entre todos os imóveis residenciais, aquele de menor valor. Muito bem. E a pequena propriedade rural?
A pequena propriedade rural também é impenhorável por força da própria Constituição Federal e por força do artigo 4º, parágrafo 2º da também Lei 8.009 de 90. E ainda a pequena propriedade é rural por força do artigo 833 do CPC. A pequena propriedade rural impenhorável é aquela que ela tem uma limitação do tamanho dimensional. A limitação dimensional é de até 4 módulos fiscais, sendo que cada módulo fiscal é regulamentado pelo próprio município ou pelo próprio estado onde está localizado esse imóvel. Então, o primeiro requisito para que um bem, uma pequena propriedade rural, seja impenhorável é justamente esse: a caracterização do imóvel como sendo de pequena propriedade. A lei não define isso, mas se usa, aqui não temos uma lei específica para isso, mas é usada uma lei aqui por analogia, a Lei 8.629 de 93. Quando o imóvel tem até 4 módulos fiscais, ele é um imóvel rural impenhorável. Mas não basta isso. Esse imóvel tem que ser explorado pela família, uma fonte de subsistência da família do executado. Essa fonte de subsistência significa que a família explora, o executado explora esse bem como a sua fonte de renda. Se esse imóvel rural, considerado pequeno, até 4 módulos fiscais, é explorado pela família, economicamente, a fonte de renda da família, ele é considerado impenhorável. Impenhorável. Muito bem. Olha só aqui uma questão interessante. A lei não exige que esse seja o único imóvel de propriedade da família. É possível que esse proprietário do imóvel rural, onde ele explora a sua atividade econômica, seja também proprietário de um imóvel urbano, onde ele resida no imóvel. Até porque, na impenhorabilidade da pequena propriedade rural, não é exigido que ele more no imóvel rural. Ele pode só explorar a área economicamente e morar na zona urbana. O imóvel da zona urbana será impenhorável por ser o imóvel residencial, proteção do direito de família, e a pequena propriedade rural, se for a fonte de renda da família, também será impenhorável. E por que isso? Porque aqui a proteção ela é da subsistência do executado, é a fonte de renda do executado e ele não precisa, entre os requisitos, residir no imóvel rural. Então, veja, nessa situação específica, esse executado tem dupla proteção. Não é possível penhorar o imóvel urbano residencial, porque aí o direito protegido é o direito constitucional à moradia. E não será possível penhorar a pequena propriedade rural, porque é lá a fonte de renda, a subsistência do núcleo familiar. O que se protege aqui é o direito de trabalho, o direito de ter renda, o direito à subsistência. Veja, a finalidade da proteção quanto à impenhorabilidade é diferente. Uma é a moradia, o outro é a fonte de subsistência. Um trabalhador urbano que recebe, vamos imaginar um exemplo, 5 salários mínimos, e ele tem um imóvel residencial, o imóvel residencial dele é impenhorável e o salário dele é impenhorável também, porque é inferior a 50 salários mínimos, salvo, claro, se a dívida for uma dívida de prestação alimentícia. Mas em tese e em princípio, o salário é impenhorável. Bom, se ele tem dupla proteção, o urbano, né, o que tem uma atividade urbana, ele tem a proteção do imóvel residencial e ele tem a proteção do salário, aquele outro executado que tem um imóvel urbano onde reside, que explora uma atividade rural numa pequena propriedade rural, ele também tem dupla proteção. Ele tem a proteção do direito de moradia e tem a proteção também da sua fonte de subsistência. Então, é perfeitamente possível. Ok? Maravilha. Era essa a nossa lição prática jurídica do dia. Fiquem com Deus e até a próxima.